O nosso diálogo interdisciplinar de hoje é com o professor Fernando Scaff, professor titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o que dispensa qualquer outra titulação e apresentação, e advogado e parecerista. Professor, tudo bem? Tudo bem. Como vai você? Como vão os nossos espectadores? Tudo ótimo. Nossa conversa de hoje para o Ministério Público Brasileiro será sobre os efeitos econômicos, tributários e financeiros da pandemia. Então, eu farei para o senhor 4 perguntas e começo indagando sobre algo que o senhor recentemente publicou. Há pouco tempo, o senhor publicou um artigo analisando esses aspectos, os aspectos econômicos, financeiros e tributários da crise do coronavírus. E no início, o senhor usa uma metáfora, que é a metáfora da música do Malandro, do Chico Buarque, em que o malandro dá o calote não pagando a sua cachaça no bar, e isso tem implicações mundiais, atraindo até os Yankees com seus canhões. E se nós trocarmos o malandro pelo coronavírus, é possível fazer a partir daí uma análise econômica, financeira e tributária? Sem dúvida, e a situação da música do Chico Buarque tem a ver com esta situação toda no âmbito do efeito dominó. Ou seja, nós olhamos para um evento que, segundo consta, iniciou em algum lugar perdido na China, tá certo? Aparentemente foi por lá que a coisa começou. Ouvimos notícias do lado de cá do mundo. Por setembro, outubro, alguma coisa remota acontecendo. Chegou novembro, dezembro, isolaram a cidade lá. A gente continuou achando que isso estava apenas do lado de lá, e quando assustamos, em fevereiro, março, chegou no Brasil sem nenhum plano, sem nenhuma programação sanitária de defesa. O que é que está acontecendo, Carlos? A gente tem, no meu ponto de vista, 2 fases de impactos aqui colocados. Um primeiro impacto é o impacto sanitário, que é o que nós estamos vivendo hoje. E este impacto sanitário influencia e deve influenciar na tomada de posição de todas as autoridades envolvidas na matéria, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, vinculados propriamente a cada nível federativo dentro das suas competências. Uma segunda situação, uma segunda fase que vai acontecer e aí o foco será primordialmente econômico, financeiro e tributário. Se nesta primeira fase não se deve ter muita preocupação com a questão de arrecadação, muito pelo contrário, nós temos que salvar vidas, salvar empregos, salvar pessoas, salvar empresas. Numa segunda fase, a situação será completamente diferente, pois nós teremos impactos de outra natureza, com empresas em dificuldade para pagar os seus compromissos diretamente e com o Estado ainda com mais problemas para desembolso, em vários níveis. Porque pode acontecer de estados e municípios terem gasto todas as suas reservas com saúde e não terem recursos para outros tipos de gastos. Lembre-se, estados não produzem, não fabricam dinheiro. A arrecadação dos estados é essencialmente tributária, mas a arrecadação do ICMS está caindo vertiginosamente. Aqui em São Paulo, por exemplo, um pedaço da arrecadação que pegou o período de crise já aponta uma queda de 11,5%. Quando pegar o mês efetivo da crise, porque tem um delay entre o fato gerador e a chegada no cofre, o impacto será muito maior. Então, pode não ter dinheiro para tudo, o que aponta para a União. Ou seja, o único ente público que tem condições de suportar este impacto é a União, no sentido das arrecadações tributárias, das reservas financeiras no exterior e no sentido de endividamento interno
para ter mais dinheiro para fazer frente às necessidades. Então, o impacto será enorme. Hoje, primordialmente na parte sanitária, e no futuro, que eu espero não demore muito. Espero que essa parte sanitária seja a mais rápida possível. Na parte econômica que virá. Então, tem impacto, sim. E aí a gente volta à música do Chico. Uma coisa que ocorreu longe, em algum lugar afastado, como na música, um calote que o sujeito dá quando não paga uma pinga, vai influenciar até nos exércitos americanos, onde o general diz não bebam mais pinga, e aí influencia na economia toda do Brasil, na economia toda mundial. Ou seja, a poesia do Chico aplicada em concreto. Muito bem. O senhor poderia nos falar um pouco sobre a PEC que cria o orçamento de guerra? Carlos, deixa eu te passar a ideia. O que está sendo discutido na PEC do orçamento de guerra é uma técnica de apartar, separar uma parte do dinheiro exatamente para o combate ao coronavírus. O que é que acontece nisto aqui? É um procedimento adequado, correto, tá certo? Agora, existem algumas situações um pouco complexas. Por exemplo, existia numa das versões do texto, que ainda não foi aprovado, está em discussão no Senado, uma das versões do texto havia uma abertura, uma possibilidade muito grande de ser instituído uma espécie de carta branca, cheque em branco, para o Banco Central comprar dos bancos privados quaisquer títulos que eles quisessem vender. E apareceu um receio, aqueles sinais amarelos piscantes, que vão dizer mais ou menos o seguinte: olha, tem muito título podre na mão dos bancos privados. Corre o risco deles quererem vender. Não sei se o fariam, não sei se isso estaria no horizonte, mas do jeito que estava redigido, essa era uma ameaça. No meio do trâmite do Senado, isto foi afastado, foi reduzido. Retirado. Segundo problema, uma parte do dinheiro que se quer transferir da União para estados e municípios não tem condicionantes, certo? De estados e municípios. E se quer fazer uma transferência nos moldes do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Isto é um erro. Por que um erro? Porque distribuir esse dinheiro de acordo com os fundos tem uma lógica presente quando esses fundos foram criados e que está presente até hoje, de fundos redistributivos. Ou seja, quem ganha mais é quem tem menos arrecadação e mais população. Logo a lógica é redistributiva, o que está certo. Ninguém está querendo combater isto. Só que é inadequado no momento. Porque no momento o que se tem é uma queda de arrecadação em todos os estados e muitas vezes esta arrecadação ela é mais acentuada em alguns estados do que em outros por uma questão federativa. Eu tenho a impressão, embora não tenha dados, que a queda de arrecadação em São Paulo é muito maior que a queda de arrecadação no Acre, ou em Sergipe, ou em outros estados, proporcionalmente falando. Então, adotar uma métrica, uma fórmula de redistribuição de renda, que é própria dos fundos de participação de estados e municípios, para a crise atual, é um erro dentro do sistema. O correto, o adequado, é utilizar algo como se fosse uma espécie de seguro-receita. Ou seja, recompõe-se, de acordo com os dados do ano anterior, aquilo que foi perdido de arrecadação. Então, neste sentido, hoje, nesta crise, é mais justo adotar este parâmetro do que a lógica redistributiva, que deve ser mantida para outras finalidades. Então, a PEC é interessante, é um instrumento positivo e deve ser discutida. Eu acho que
A negociação política é necessária, é correta, aberta, franca, colocada de maneira transparente, mas tem que corrigir alguns rumos desta PEC, a fim de evitar problemas maiores que podem vir. Bom, trocando em miúdos, o que o senhor está dizendo é que essa lógica proposta ela acaba por manejar um instrumento ordinário, né, para um momento extraordinário. É dizer, as discrepâncias nacionais, por exemplo, nos estados que têm o PIB muito vinculado à atividade agrícola, como é o estado de Goiás, Mato Grosso, Pará, a arrecadação pode não ter caído tanto quanto num estado tão industrial quanto São Paulo. De modo que esses estados acabam recebendo muito mais do que deveriam numa lógica, que essa seria adequada, que é uma lógica de recomposição. Isto, a lógica da recomposição no presente quadro é muito mais adequada e correta do que utilizar uma lógica redistributiva ordinária de justiça redistributiva, porque agora não é uma situação de redistribuição federativa, agora é uma hora de recomposição de perdas federativas. Então, você usar um instrumento rotineiro para esta situação, que é um problema diferente, não é adequado. Muito bem. Bom, eu também queria que o senhor falasse sobre a ADI 6357, em que o próprio Executivo Federal questiona ou busca uma interpretação conforme lá para os artigos 14, 16, 17, salvo engano, 114 da LDO. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Rápidas palavras para compreender ou tentar tornar claro um problema complexo. Enquanto a PEC do orçamento de guerra tramita entre Câmara, Senado e dentro de um processo democrático normal, com os debates legislativos, está correto isso ser demorado, discutido, aquilo que foi pensado no legislativo vai para o Senado, na Câmara vai para o Senado e volta um processo legislativo normal. O que fez o Executivo? Entrou com uma ADI que recebeu o número de 6357, pedindo uma interpretação conforme a Constituição, que, na prática, acaba dando poderes extraordinários ao Executivo para que ele maneje um orçamento de guerra num estado de emergência financeira. Ou seja, todas aquelas buscas de metas de inflação, todas as buscas de metas de superávit, todas as limitações de gasto estão suspensas por liminar escoteira, por liminar individual concedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Aí aqui nós temos que fazer uma rápida análise de alguns aspectos. Primeiro, um processual. O pedido foi da União, mas o ministro concedeu para estados e municípios também. Então, processualmente, há uma estranheza neste ponto. O ministro foi muito além do que foi pedido e nem sei se haveria fórmula adequada para este pedido coletivo dos diversos níveis federativos. Então, a caneta do ministro Alexandre agiu de maneira a extrapolar o pedido que foi feito. Não que eu entenda que o processo constitucional deva se vincular imediatamente com a mesma linha do processo civil. São coisas diferentes, é só um registro para análise. Segundo ponto. O que é que isto acabou apontando? Um poder de fogo muito grande na mão do Executivo, que disputa com o Legislativo um protagonismo financeiro. Com o ritmo lento, próprio, correto e usual do Legislativo, o que está acontecendo é os dois poderes estão incrementando a sua disputa política para saber quem tem mais protagonismo. No caso, o Legislativo acaba, assim que acabar a PEC de guerra, dando parâmetros para o Executivo agir. O que está correto, tá certo?
Agora, tem que saber se os atos do Executivo serão atos sensatos, adequados e convenientes. Mas, dentro dos poderes, exatamente o máximo que pode ser feito é o que o Legislativo está fazendo com a PEC do orçamento de guerra, com essas observações que eu comentei. Mas o bypass tentado e obtido pelo Poder Executivo da União, com esta liminar, acaba dando muitos poderes, muita tinta na caneta do presidente da República. Vamos ver como é que isto vai acabar dentro deste grande quadro, deste grande panorama que a gente está vivenciando. E o problema, me parece, é que essa decisão, exatamente por ser temporária, por ser uma decisão monocrática, ela faz o que o senhor disse, ela dá muita tinta na caneta do presidente, mas ela pode acirrar uma disputa política e mais, ela pode colocar em risco o próprio Executivo Federal, na medida em que a decisão pode ser revertida pelo plenário e o controle pode analisar os gastos de uma outra maneira, a partir de uma possível reversão da decisão no plenário. O fato é que estas situações, em concreto, vamos falar um pouco, não se pode falar de prática, claro, porque não tem precedente. Não tem precedente numa situação desta. Mas o máximo que se pode aproximar de análise é verificar em situações anteriores, algumas liminares acabam transformando ou sendo consideradas definitivas. Então, tudo indica que esta canetada do ministro Alexandre de Moraes acabou sendo ou acabará sendo algo definitivo que o plenário vai convalidar, porque são atos que vão se constituir em definitivo. Então, as operações de março em diante, até enquanto vigorar a liminar, ou se ela não for atropelada pela PEC do orçamento de guerra, isso que será sobrevalente em face da liminar, porque inova no ordenamento jurídico e é uma emenda constitucional, tem que ver se isto vai ser, digamos, convalidado e até quando vai vigorar. Então, existe um jogo político entre os poderes que eu temo, é um receio, que o STF acabe sendo enredado no meio desta situação. Agora, está dentro da dinâmica política atual, onde você tem uma pandemia que tem deixado todas as pessoas, inclusive os agentes políticos, extremamente estressados e com vistas a tentar resolver os problemas sob a sua ótica. Alguns colocam à frente a questão da saúde, o que me parece a fórmula correta, e outros colocam à frente a questão econômica, o que não me parece a fórmula mais adequada. Agora, temos que ter crença de que as instituições estão funcionando nos 3 níveis federativos e que cada qual está fazendo dentro do seu horizonte o que é de melhor. Por exemplo, muitos estados adotaram procedimentos sanitários corretos, adequados, entendeu? Que parecem de acordo não só com as expectativas da população, como também com as medidas sanitárias da Organização Mundial de Saúde. Então, para que estressar e exigir mais, além da Organização Mundial de Saúde? Isso não está correto. Por outro lado, alguns entes políticos estão exigindo de menos. E aqui você tem um estresse colocado. Que, claro, quem tem poder para isto são as autoridades sanitárias nesta primeira fase. Não é o foco a questão econômica, é salvar vidas. Agora, Carlos Vinícius, vamos pensar juntos. Esse é um Brasil enorme, é um país enorme. Será que as regras de contenção sanitária serão as mesmas para São Paulo e Minas? Vamos pegar uma cidade pequena de Minas, como Fortaleza de Minas, é uma cidade pequena. Será que é a mesma? Será que é a mesma no estado do Pará, em Bujaru? É outro. Será que chegou o coronavírus ou tem alguma ameaça imediata lá para fechar tudo?
entendeu? Uma outra cidade pequena aqui em São Paulo, chamada Tanabi. Será que essas cidades são iguais? Então, é necessário ter cautela com as questões federativas envolvidas. Nós não temos e não devemos ter nenhuma única solução para todo o país e nós devemos respeitar os níveis federativos de autonomia estabelecidos e também a separação de poderes. E respeitar o poder técnico, científico, entendeu? É claro que nós, advogados, eu conheço vários, temos o perfil, você não é advogado do Ministério Público, mas está dentro do meu contexto. Todos nós temos aquela mania de ser um pouco de médico, um pouco de cientista, essas coisas. Então, eu tenho um amigo que, se vacilar, o sujeito te dá todo o perfil médico. Olha, você tem que tomar isso, tomar aquilo, 4 em 4 horas. Não entende nada da coisa. De qualquer maneira, vai falando. Então, nós temos que ter cautela e nos restringir aquilo que a gente sabe e quando sabe. Então, os médicos conhecem dessa matéria, não é a nossa praia. Eles devem estar à frente desta operação e nós respeitarmos aquilo que falei, competências horizontais e competências verticais. O nosso papel do jurista, na verdade, é só de esquadrinhar juridicamente o que for tomado de decisão política com base em uma coisa científica, né? que é a área médica, a nossa. Né? Pois é por isso que a questão da área médica tem que ser respeitada. E as competências federativas nos 3 níveis, certo? Vertical, e também a questão da separação de poderes é importantíssima, importantíssima. E se não nos dermos conta de separação de poderes, de níveis federativos e de nos restringir naquilo que a gente conhece, nós não vamos prosperar nessa questão. Então, é esse o enquadramento que a gente tem que adotar no meio desta pandemia, a fim de que o nosso cotidiano não se transforme num pandemônio. Exatamente. Esse é o enfoque. Professor, para finalizar, a ADI que nós nos referimos agora, a 6357, e o senhor mencionou isso, ela acabou sendo uma arena de disputa de poderes. Né? Nós tivemos várias tensões instaladas ou reveladas por essa pandemia. Né? A tensão federativa é uma dessas, entre o Executivo Federal e os executivos estaduais e municipais. Uma tensão entre o Legislativo e o Executivo também é outra tensão revelada por essa pandemia. É nesse ponto que eu quero tocar, porque a ADI acabou por, e o senhor usou a expressão que me parece bastante adequada, ela acabou sendo um bypass em uma atividade que ordinariamente ela é feita pelo Congresso Nacional, com as suas formalidades que são necessárias e levando o tempo de maturação e discussão que também é necessário. Né? Então, para finalizar, eu queria indagar do senhor o seguinte: quem deve ter a palavra final em matéria de estado de emergência financeira? Olha, aqui, mais uma vez, separação de poderes e federalismo. Então, respeitar os níveis federativos de competência de cada qual. Como mencionei, a solução para o município de São Paulo seguramente não é a mesma para o município de Tanabi, em São Paulo, nem para Fortaleza de Minas, em São Paulo, e nem para vários outros colocados, como Bujaru, no Pará. Fortaleza de Minas, em Minas. Em Minas. Em Minas. Então, essa é a primeira colocação. Uma segunda colocação também é a questão da separação de poderes. Ou seja, o orçamento de guerra está correto porque ele vai estabelecer o grande frame, o grande quadro, as linhas gerais desta moldura, na qual quem tem que agir é o executivo, sim, amparado em normas técnicas. Então, no orçamento de guerra, o executivo tem que executar, não tem dúvida. Você não tem como executar isso num parlamento, não tem como executar isso pelo judiciário. Me desculpem os colegas, os amigos do Ministério Público, não tenho como executar isso pelo Ministério Público. Quem é o local adequado para a execução destas tarefas nos 3 níveis federativos é o Poder Executivo, dentro do quadro constitucional e no âmbito federal, dentro do quadro do orçamento de guerra, com os valores ali estipulados, com a dinâmica ali estipulada. Então, não inventaram nada no Estado contemporâneo
mais adequado do que o executivo para executar as normas. Espero que as execute em todos os níveis, nos 5.000 e tantos municípios, estados, etc., com prudência, com respeito à técnica médica, sanitária, em vários sentidos, e com prudência. Esse é o ponto, porque não adianta querer solucionar do jeito que for. É necessário ter uma diretriz científica para adotar os melhores caminhos possíveis nesta primeira fase para salvar vidas e salvar incômodos. Às vezes, nisso a gente perde essa noção, que não é só, o sujeito pode olhar e dizer assim, não, a taxa de mortalidade é de 5%, 7%, essas estatísticas, mas o incômodo é muito grande. Eu vi um relato recente de um repórter cuja esposa estava com coronavírus e parece que aguda. Ele não achou hospitais e dizia uma coisa que me impressionou muito. Ela está se afogando em seco. Folha de São Paulo, estou dando a fonte. Uhum. Ora, isso é uma coisa impressionante. Quer dizer, parece, eu li a reportagem até o final, que a pessoa suplantou a crise. Ótimo, parabéns, fico contente. Não vai para a estatística de morte, mas vai para a estatística de uma grande dificuldade, um grande mal-estar. E nós não temos hospital, nem infraestrutura para cuidar de todo mundo. Então, aqui é um ponto para ser analisado, que deve ser considerado nesse tipo de perspectiva que nós estamos tratando. Então, o resumo disso tudo, e aí nessa área que toca a expertise do senhor, que é o direito financeiro, o direito econômico e o direito tributário, as grandes pilastras interpretativas para os juristas serão sempre a alocação de competências na Constituição e respeito ao pacto, a alocação também de competências do Pacto Federativo. Sim, e considerando duas fases. Estamos de acordo com a competência federativa, com a competência de separação de poderes e considerando duas fases. A primeira fase é prioritariamente salvar vidas e evitar mal-estar. E a segunda fase é operação salvação econômica. Observa o que está por trás, só para nós fecharmos e não perder a oportunidade de falar do que está acontecendo. Vamos voltar à ideia do orçamento de guerra. Se passar a distribuição, está sendo discutida, via fundo de participação, o que é que vai acontecer? A menor parcela do fundo de participação vai para São Paulo. Uhum. O que quer dizer? A maior queda de arrecadação em São Paulo, a menor reposição será em São Paulo. O que é que vai acabar acontecendo? O governo federal, se isto passa deste jeito, e aqui não estou falando do executivo, do legislativo, se isso passa desse jeito, São Paulo terá dificuldade de pagar os seus servidores públicos, porque ela não faz dinheiro, não tem jeito. A arrecadação dos estados é uma arrecadação tributária. Portanto, a lógica é, agora, um seguro-receita transferido pela União para os estados, de acordo com a perda de um ano para outro, mês a mês, e considerado mais. Quem tem que se endividar é a União e transferir esse recurso. Senão, nós teremos muita dificuldade. A fórmula tributária sobre as pessoas físicas ou jurídicas não nos levará a uma solução adequada. Muito bem. Professor, eu agradeço imensamente o tempo que o senhor dispensou a todos nós do Ministério Público, a essa verdadeira aula, a esse guia para a nossa atividade, inclusive a atividade do Ministério Público. Sei que nesse tempo de isolamento o senhor tem trabalhado ainda mais, porque eu sei que participa de bancas e projetos e trabalho no escritório. Então, agradeço imensamente o tempo que o senhor dedicou ao Ministério Público. Muito obrigado. Eu agradeço a vocês, agradeço a audiência como um todo, agradeço a oportunidade e é sempre um prazer. Estou à disposição de todos. Muito obrigado, professor. Saúde.